análise indica que é uma reversão muito tímida. E, nesse mesmo período, alguns meses atrás, onde parecia que haveria uma virada, a série até comentou, esse ponto aqui nos levava, quem sabe, nos próximos meses a gente vai ter a saída da recessão, né? Então, a aguardar. O que aconteceu nos meses recentes? Houve uma queda aqui, talvez até com uma inclinação maior no dado recente. O dado do mercado de trabalho do CAGED, houve uma demissão, um desligamento de 950 pessoas do saldo líquido em outubro, que foi o recorde em todos os outubros de toda a série histórica. Então, um dado, principalmente que vem do mercado de trabalho, bastante ruim. Então, os dados recentes estão mostrando uma deterioração do indicador coincidente. E o antecedente mostra uma estagnação, então a gente fica cada vez mais cauteloso ali na hora de pensar quando a economia vai ser recessão. Então a gente propôs isso na apresentação hoje, 2 indicadores adicionais, que a gente vem sempre incorporando mais informações, o banco vai aumentando de variável, a gente faz esses testes todos, fica lá rodando 3 horas, analisa, identifica, tenta melhorar. Então surgiram 2 séries, o índice de expectativa do mercado imobiliário de Porto Alegre, divulgado pelo Sinduscom e pela Alpha Plan, que mede a confiança e pega 3 esferas diferentes do mercado. Vai pegar incorporadores e construtoras, vai pegar aquele que presta serviço, então de alguma imobiliária, que é um player do mercado, e também o consumidor que consumiria bens duráveis, no caso, ativos imobiliários. Então dá essa esfera, essa dimensão desses 3 agentes, grupos de agentes. Então esse índice sinaliza, sintetiza isso tudo, tanto para curto quanto para médio prazo também. E também a gente conseguiu coletar via séries em PDF lá, e aí, claro, estagiário, né, João, também é para essas coisas, né, principalmente, aliás, né, também. Mas a gente conseguiu criar uma série para crédito concedido no Rio Grande do Sul, para construção, para reforma e para aquisição de imóveis. A gente somando essas coisas, deflacionando o IPCA de Porto Alegre, a gente consegue ter uma medida do crédito concedido no Rio Grande do Sul para o setor de construção. Então essa série também a gente deve incluir no nosso indicador. E aí a gente tem alguns testes que a gente fez, a partir daí a gente tem a liberdade para ir agregando variáveis que tenham características comuns, né, a critério do analista. Então a gente pegou aquelas sensíveis das expectativas, que são o imóvel, o ICEI da construção, o IMI e o ICF da FEComércio. Então existe uma recuperação, até que não tão franca, mas se a gente considerar o tamanho da queda do período anterior, também ela se torna diminuta, né? Mesmo que haja uma recuperação. Quer dizer, a Bolsa teve uma alta, o índice imobiliário, de quase 25% no ano. O ICEI da construção em torno de 23%. Né? O IMI também aponta uma alta, muito embora o dado recente de outubro, se me falha a memória, aponta o consumidor, né? Parece que está recuperando aí bem desse consumidor pessimista de novo. O índice da FEComércio, estou vendo o Lucas aí, pode explicar depois melhor, mas o que a gente percebe é que, enquanto o dado brasileiro, óbvio que são pesquisas diferentes, mas o dado da GV mostra uma melhora, uma diminuição do pessimismo, eu acho o pessimismo mais acentuado no caso do Rio Grande do Sul. Pelo menos os dados que eu olhei, que comparar com dezembro, ainda está no nível de pessimismo grande. Talvez tenha fatores específicos do Rio Grande do Sul, de finanças públicas, que ensejam um pessimismo, um prêmio de pessimismo para o consumidor gaúcho. Enfim, os causadores primários, há uma melhora, o crédito ele deixa de cair, ele estabiliza, o que já é uma boa notícia, né? Dada a nossa conjuntura, deixou de cair, já é algo para se comemorar, mas existe uma melhora principalmente pela taxa de juros de um ano, né? A taxa pré, que caiu de 15,8 para 12,2, uma redução considerável. Espero que isso possa se materializar no preço final para tomar de crédito. Os estágios iniciais, o emprego formal naquelas atividades que eu mostrei para vocês antes continua caindo. Acho que o mercado de trabalho, talvez hoje, a gente olha os números e não vê nenhum sinal de melhora. A SEMA possa trazer algum cenário um pouco diferente através dos dados da PEC, mas os dados da construção civil a gente não vê um cenário de melhora consistente. Os imóveis lançados em Porto Alegre também permanecem em queda, embora o último dado, agora de outubro, tenha dado uma melhorada. Mas também pode ser que tenha tido um empreendimento que tem várias unidades que foi lançado, e então a gente tem que sempre ter calma, cautela para acompanhar os dados seguintes. Insumos típicos da construção vinha crescendo, vinha numa crescente ao longo do ano. Os meses de agosto e setembro foram muito ruins. Acho que a indústria como um todo, o comércio, também os dados conjunturais foram bem aquém do que muita gente esperava.
Mesma coisa para os bens de capital para construção. Então o cenário é esse, não há uma melhora mesmo na margem, né? Quer dizer, ele estabiliza, mas não tem uma melhora efetiva. Então a gente trabalha com diversas agregações, aí vai da nossa criatividade também. A gente procura analisar, seguindo a análise do Conference Board, 3 características distintas, né, no indicador antecedente. Primeiro, a magnitude. Tá? E a gente chega à conclusão de que o movimento da reversão, quando há, nos indicadores em que há, é muito pequeno perto do tamanho do movimento do período anterior, da queda. A duração ainda é muito recente, né? E essa melhora é focada nas expectativas, ainda a gente não observa, principalmente no mercado de trabalho, uma melhora ainda. E o grau de difusão, que é aquela ideia que a gente esperaria, né, no cenário ideal, que dos 10 indicadores que a gente está analisando, que os 10 apontassem para cima, né? Esse seria o índice de difusão igual a 1, 100% dos itens, dos componentes apontando para o mesmo sentido. Na verdade, a gente observa que 5 dos 10 apontam para o campo positivo e 5 dos 10 para o campo negativo. Então não é uma melhora disseminada, né? Não é algo que a gente possa afirmar, olha, a economia como um todo, o setor da construção está apontando. Não, isso seja uma cautela também adicional para a gente. Então é isso, a ideia da síntese é mostrar um pouco o que a gente tem fazendo. A gente está fazendo isso para 14 setores, cada um com suas peculiaridades, com a sua forma de montar, suas especificidades. Esqueci de comentar, né, o Luiz e o Guilherme, que também participaram, né, então, ativamente, uma bela participação no trabalho, o trabalho está em construção ainda. Então, basicamente, essa melhora está focada nas variáveis de expectativas, com alguma melhora também na curva de juros. Apesar dessa melhora recente nas expectativas, o nível de confiança ainda está muito baixo, né? A gente não pode esquecer disso. Quer dizer, tu sai de um patamar muito baixo, então a melhora mantém ainda a série um nível pessimista. Tem várias questões do ponto de vista político e econômico que se retroalimentam, que ainda estão sofrendo influência. Os dados de estágios iniciais não apontam sinais claros de recessão, a gente mantém de recuperação, de recessão. Então a gente mantém cada mês atualizando, tentando, mas não tem nenhum sinal claro ainda. E os indicadores sugerem uma ideia que a gente já trouxe, já discutiu, o otimismo cauteloso. Só que é cada vez menos otimista e mais cauteloso. Está faltando otimismo, né? Na medida que o tempo passa, a gente vê um cenário onde cada vez mais provável. É um cenário que já era provável, mas, né, a gente discutindo hoje, parece cada vez o intervalo de confiança dele vai aumentando e vai ficando cada vez mais provável de que o cenário é de uma recuperação lenta e gradual do setor de construção civil. Então, parece que não tem nada que pudesse trazer no curto prazo, pelo menos, uma notícia positiva, que a gente pudesse ter um saldo. A gente deve ter um período aí de crescimento no ano que vem bastante lento, e acho que essa é a nova realidade para algum período, pelo menos. Então, em resumo, é isso, um trabalho novo. Acho que a ideia e a assessoria da Marcele é para criar um núcleo de inteligência aqui, de ciclo de negócio, que futuramente possa expandir, né? E que acho que tem uma série de aplicações, né? Como já foi falado pelo diretor Ingo, pelo Martinho. Então, é isso. A ideia de hoje era essa. Obrigado. A gente agradece a professora Marcele pela fala e ao Jefferson, e convida os dois a retornarem à mesa e para abrir o espaço para perguntas, questionamentos, se alguém tiver alguma dúvida, só levantar a mão que a gente leva o microfone. Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou do Banco Central, do Departamento Econômico aqui em Porto Alegre, e nós temos no Banco Central um indicador de atividade, né, cuja ideia inicial foi formatada pelo Rafael, que está aqui, depois foi construído nacionalmente, né, e também não se confunde com o PIB trimestral, não é antecedente, é coincidente. E a gente tem, assim, muito feliz de poder vir discutir isso aqui agora, né? Eu tenho algumas questões. A primeira pergunta para a professora Marcele é, pelo modelo dela, se ela já conseguiria dar uma indicação de datação do fim da recessão aqui no Brasil, ou especificamente no Rio Grande do Sul, né? E depois, para o Jefferson, eu queria fazer primeiro uma observação.
especificamente para a construção civil, que a gente acompanha. Primeiro, perguntar como é que seria feita a agregação dos indicadores para ter essa proxy única, né? E especificamente no mercado de trabalho da construção civil, o que a gente vê é que pela PNAD, que é uma série curta, tudo bem, tem problemas, é que tem havido uma dispensa da mão de obra do mercado com carteira assinada e uma migração para conta própria ou sem carteira. E que isso não se faz acompanhar com um salário proporcional, né? Então, às vezes, tu perde no formal e o que tu recupera no financeiro, digamos, da massa salarial do informal, ela não é proporcional. Então, como seria feita essa agregação? E por fim, tenho muita curiosidade de saber quando que vai ser disponível, assim, se tem uma ideia e se isso vai ser aberto para o público, né, para os usuários, esses indicadores por setor. Nós, no Banco Central, nós temos um indicador, aqui no Rio Grande do Sul é do VAB, não é setorial, né, e com uma defasagem em torno de 45 dias. Hoje a informação que nós temos é para setembro de 2016. Obrigada. Nós não temos resultados de indicadores antecedentes ainda que podem ser divulgados. Na medida que a gente vai construindo indicadores, a gente constrói passa para o outro, passa para o outro, então a gente não está atualizando sistematicamente ainda. A gente está naquela pressa para colocar os 14 setores até janeiro, fevereiro. Então a gente não está no estágio de agora está tudo pronto, vamos monitorar e avisar e publicar. Então não estamos nesse estágio ainda. Eu, infelizmente, não posso falar nada do que está acontecendo agora, eu teria que rodar, chegar para agora com últimos dados para poder responder a e mesmo que tivesse, a intuição é que a gente não poderia falar nada, porque a gente está justamente num processo de queda, subida, que está bem, ainda bem misto. O sinal está muito misto para dizer o Bom, então, quanto à agregação, a gente usa o método do Conference Board. Até não está na apresentação, porque aqui a gente fez para o banco, não tinha um foco metodológico, mas basicamente a gente agrega séries usando o inverso do desvio padrão delas. Então, séries mais voláteis têm um peso menor no índice final, né? E o inverso é verdadeiro também. Então, a gente usa um método até para se tornar comparável com a série que é calculada para diversos países, né? Inclusive o Brasil. A gente consegue, a partir de uma metodologia idêntica, comparar os resultados. Segundo, sobre a PNAD e o mercado informal, realmente existe esse efeito de substituição. A gente monitora outras variáveis, né? O fato de a gente usar uma variável aqui não quer dizer que a gente não olhe. Inclusive, eu li os dados da ABET, que tem essa vantagem, né? Que considera o mercado informal. Existe um efeito de substituição, mas ele é parcial também. Não. O fato de a gente considerar o mercado informal também não traria resultados muito diferentes do que a gente está expondo aqui. PNAD, a gente considerou também, tem problema de série curta, eles têm vários problemas. Então, acho também que é uma boa a gente poder compartilhar a informação, até porque a gente leu vários relatórios metodológicos do IBCR, do Rio Grande do Sul, que no fundo a gente está com produtos parecidos. Acho que essa troca de ideias aí pode ser bom para os dois lados. A disponibilização, a gente tem a entrega formal até o final de janeiro, os indicadores pro banco, assim como as rotinas e tudo mais. A nossa ideia, óbvio que ainda está na estágio inicial, é ter um núcleo, enfim, um grupo que a gente possa ter um estudo permanente de ciclos de negócio e disponibilizar séries de indicadores coincidentes e antecedentes para setores selecionados, né? Não só a construção civil, a indústria agregada, o setor de serviço, o comércio. Acho que tem uma demanda grande, pode ser bom para a sociedade ter à disposição esse tipo de indicador, mas a gente ainda não tem como precisar. Mas a primeira etapa é entregar esse serviço para o banco e a partir daí poder pensar num prazo para a FEA ter indicadores disponíveis. Tudo bem, Jefferson. Parabéns pelo trabalho, professora Marcelo. Na verdade, respondeu 90% da minha pergunta.
pergunta era essa, né? Acho que todo mundo está se fazendo aqui. Quando é que se tem uma perspectiva? Sei que é um trabalho muito difícil de ser feito, testar milhares de variáveis, não é algo simples, principalmente no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. A gente pega uma variável básica de emprego, por exemplo, PNAD, que tem só até 2012, os indicadores de crédito foram reformulados em 2011, então é complicado. Mas a minha pergunta, então, só para complementar esses 10%, vocês estão fazendo 14 setores, é isso? E há uma perspectiva mesmo que não seja de curto prazo de fazer isso, de divulgar isso enfim, usar isso como um produto da FEE que a gente possa ter acesso e a sociedade possa ter acesso. Então, a pergunta são duas. Se teria um indicador geral para o Rio Grande do Sul como um todo, e se nesses 14 setores tem alguma coisa de comércio e serviços. Sim, obrigado pelo elogio. Existe sim, um dos 14 setores é a economia agregada do Rio Grande do Sul, talvez. É a penúltima etapa, depois tem o indicador do mercado de trabalho também. O setor de serviços, a gente trabalhou já com o setor de transporte, saúde, educação, mercantis, privados. O setor de serviços agregado também vai ter um índice próprio. E aí a gente vai entrar no comércio, aí o comércio agregado e o comércio de combustíveis, dessas duas aberturas. Mas com certeza, inclusive, acho que contar com a troca de informação e poder, inclusive, agradecer que tu passou os dados, também trabalho na assessoria. A Vanessa um dia fez esse canal e tu mandou os dados, são ótimos, tanto é que a gente incluiu aqui. Então, inclusive tem outras informações que vocês têm na FEComércio que a gente